Você está no Back do Futuro, um canal que fala de tecnologia, futurismo, sociedade e temas relacionados. Embarque com a gente, vamos viajar nas ideias. Hoje a gente vai falar sobre gestão público-privada de saúde e gestão de epidemias pelo mundo. E o primeiro exemplo que a gente vai dar aqui não é muito nessa área, né? É mais em relação à segurança de carro, nas seguradoras nessa área. Tem os dois artigos que a gente coloca abaixo, né? Se vocês quiserem ter acesso. A gente parte dessa premissa e depois a gente vai desenvolvendo qualquer coisa que for aparecendo, que a gente for pensando no meio. Querendo ou não, os assuntos se conectam, né? Exato. O avanço aí pode, tanto para um lado como para o outro, pode usar a mesma ferramenta para coletar informações e depois usá-la para um destino diferente, né? Exato. Inicialmente a gente ainda está na fase de transição entre um e outro, né? Tem informações que vão ser muito facilmente pegas por mecanismos parecidos. Agora outros, como a gente vai ver mais à frente, que é mais da saúde pública, né? E também da saúde privada, né? Dependendo de quem capte as informações. Elas se dialogam dentro da sua área de atuação, né? Então, inicialmente ainda estão ainda raspando na superfície para saber o que realmente, como essa informação vai ser utilizada e como ela vai ser cruzada dentro de uma base de dados. E esse artigo primeiro que a gente colocou aí tem a ver com o Google Street View, né? Que eles estão fazendo meio que um cruzamento e dependendo da localidade onde a pessoa mora, as ruas que contornam, o número de acidentes que a pessoa já sofreu, todos esses dados vão sendo acessados, né, e cruzando no nível ali final para saber quanto que você vai ter que pagar de seguro de carro, muitas vezes mais do que em outras áreas da cidade, ou porque você entrou em mais acidentes do que outras pessoas. Então imagina isso, hoje em dia as pessoas já devem ter, né, as empresas já devem ter um histórico seu dentro da própria empresa, dentro da própria seguradora. Agora, fora da seguradora, ainda não se tem um dado que cruze com uma seguradora e outra. Imagina se abre e dialoga todos esses dados juntos e elas começam a se alimentar umas às outras, elas vão ter o histórico de outros também. Então, seu nome tende a ficar pichado e ter um social score, né? Uma nota social sua que vai cruzar não só isso, mas também outros níveis de informação que permeiam outras partes da sua vida, desde saúde a consumo, né? Com certeza. Quem faz seguro, ou pelo menos cota seguro hoje, sabe que é bem burocrático, né? Você tem que dar uma quantidade imensa de informações, desde idade, sexo, o modelo do carro, a cidade que você mora influencia também, né, no valor do seguro. Então você está basicamente dando mais munição ainda para as empresas aí, que seria a partir das imagens de satélite, né? Aí, isso é meio que será que é justo, né? Você tá tanta essa informação assim, né? Será que essa empresa eles têm o direito de ter acesso à imagem do seu espaço ali de onde você vive, de entrar tanto assim na sua vida, para usar isso contra você, né? Que você monta não, onde você mora é perigoso, acontece muito acidente, né? Você estava falando de, né, que se eu for pro shopping hoje, que rota que eu vou usar, né? Essa rota é muito perigosa. Não, eu tenho que passar em tal avenida ou tal rodovia. Então é um acesso assim que as pessoas estão acordando para isso, estão aprendendo a usar essa informação, que quando surgiu o Google Maps lá da vida, todo mundo ficou, nossa, olha que legal, dá para ver minha casa. Mas até isso passar essa informação útil, demorou um pouquinho, hoje está passando a ser usado massivamente, né? Isso, e se você parar para pensar também do contexto que é utilizado, você tem esquinas ali, eles vão ter dados, muitas vezes o Waze fornece isso, a gente fornece para o Waze isso. Quantas vezes você já foi lá e deu um toquezinho e pingou que em uma região estava com um acidente, ou tinha um buraco, ou aconteceu alguma coisa no meio da rua? Ele vai, exato, e toda hora, ele vai controlando o negócio. Se ele vai pegando dado de rota que você faz, o que as pessoas fazem, junto com isso, com o Waze, né? Imagina o que eles têm de acesso. Eles podem ter noção de quais trechos da cidade vão ter mais acidente, junto com os seus dados individuais, entendeu? E é uma coisa que a gente estava conversando um tempo atrás, né, Silas? Em relação às liberdades individuais e às liberdades coletivas, né? Se você vai lá e cerceneia, até que ponto, porque tem realmente o lado positivo disso, você conseguir monitorar os movimentos sociais e minimizar esses acidentes ou minimizar problemas, né?
que é o lado bom. Agora, se você cerceneia muito e você invade muito a privacidade de indivíduos, você vai segregando esse povo, né, ou esses indivíduos que vão sendo, eles vão virando um grupo e socialmente segregados. Ou seja, como é que você vai inserir eles de novo dentro de um contexto social e conseguir que não seja, né, um fardo social para as pessoas e que essas pessoas também não sejam tratadas de forma desumana, né? Porque pessoas que, muitas vezes, se tiver uma base de dados grande que cruze todos os dados, sejam econômicos ou de seguro, uma coisa cruzando com a outra, daqui a pouco a pessoa não vai poder nem fazer uma compra, um empréstimo, né? O nome vai estar tão sujo que em qualquer lugar que ela for as pessoas não vão aceitar. E você coloca essa pessoa num estado de desespero, né? Ela vai estar num desespero, na margem da sociedade e fazendo qualquer coisa para conseguir comer, por exemplo, se ela não tiver dinheiro e estiver muito endividada. E aí o índice de violência vai subir. Como é que a sociedade vai lidar com isso? Ela vai lidar de uma forma direta e reta, tranquila, que a gente tem que entender, que a gente tem que fornecer subsídio para a pessoa sair dali e ela conseguir reerguer a vida dela? Ou vão realmente segregar ou acabar com a vida dessas pessoas, né? Vão virar pessoas que são à margem da sociedade, não vão ter acesso a nada, né? Vão ter até socialmente mal vistas e excluídas, né? Como a gente já tem hoje em dia, mas de uma forma muito mais disseminada e estruturada, porque vai ter um sistema, né, autônomo que vai tarjar aquela pessoa assim, esta é a margem da sociedade. Mas é o que você falou, vai muito da intenção de quem está controlando a informação que está chegando, né? Você pode ser usado para rotular, né? Ou ainda que sejam rotulados determinados grupos de indivíduos sociais aí numa cidade, alguma coisa, pode ser usado positivamente. Por exemplo, é uma maneira de você conseguir monitorar a rota, a informação social, de crédito, de saúde. É uma maneira que você tem de direcionar, por exemplo, programas sociais do governo, né? De saber, não, realmente esse lugar tem necessidade, esse camarada tem. Ou senão pode acontecer o que você falou, né? Ser usado negativamente aí, né? Apenas com a ferramenta aí de segregação e de exclusão de indivíduos da vivência comum, né? Sim, e se a gente parar para pensar também, extrapolando um pouco esse nível, as pessoas pensam muito em seguros simples, né? Seguradoras com acesso completo de capacidade de pagamento, acidente, plano de saúde, mapa genético, tudo isso cruzado, eles vão poder falar assim, olha, o senhor tem problema cardíaco, o risco do senhor ter problema de causar um acidente dentro de um prazo específico é grande, o senhor mora num bairro que não é um dos melhores para isso, porque acontece muito acidente, às vezes as acessos são ruins, eles vão começar a cruzar tudo, então ele pode ser negado desde seguro de carro a seguro de vida, fazer, olha, o senhor tem uma doença muito grave e está no seu mapa genético, o senhor não se alimenta bem, o senhor não está fazendo tal, a pessoa não vai ter mais autonomia de fazer as decisões que ela quer no dia a dia, no corriqueiro dela, porque ela está sempre limitada pelo contexto ali das informações. As informações vão ser cruzadas e a pessoa não tem controle sobre aquilo, porque ela não tem. As pessoas hoje em dia estão liberando certas coisas, né? Ou involuntariamente, as empresas estão pegando os dados sem elas saberem, ou muitas vezes não ter essa autonomia de escolher se quer ou não. E que no futuro vai moldar o futuro das próximas gerações, e inclusive delas. Se a gente pensar na nossa geração como futura idosa, né? Que, se a gente chegar nessa idade, né? E a gente for negado certos direitos nossos que a gente teria de uma saúde boa, né? Ou minimamente boa, ou de alimentar, ou de viver de forma digna, né? Cada pessoa passa por uma trajetória de vida, ela pode acontecer N coisas no meio do caminho e a pessoa não tem escolha como vão tratar ela e como ela vai ser tratada no futuro, né? Não só o problema de saúde, né, que você falou, para a escolha talvez nem neguem, né, o seguro de vida para esse indivíduo, mas talvez ele fique um pouco mais caro, né? Ou muito mais caro, muito mais caro. Doença, né? Não, com certeza. E não só isso, porque pensa bem, se você consegue monitorar, se você consegue saber, não, esse bairro é muito violento, então o risco da pessoa ter uma morte aí desastrosa, de ser assassinado, de sofrer algum agravo aí para a integridade física dela é maior. E também porque às vezes parece que não, mas hoje algumas ferramentas que você tem de exposição social, né, como algumas redes sociais, que as pessoas têm o hábito de compartilhar a vida dela, né? A gente sabe que as empresas já usam isso, tanto para recrutamento, na hora de contratar, ou com certeza, isso é fato, as seguradoras olham isso, às vezes a pessoa tem o hábito, ela coloca, declara
na hora de fechar a pólice do seguro, fala, não, bebo socialmente, aí o cara vai lá, o Instagram do cara só foto de cachaça, né? Então, mas ainda é um cara fazendo mal para ele mesmo. Então, vai ficar automatizado para você olhar, imagina um botzinho só analisando as manguaças no Facebook e no Instagram. Manguaça 1, manguaça 2, essa aqui é Budweiser. Olha a marca aí que eu falei, essa daqui é tal marca, essa aqui é outra marca. Só para ficar analisando isso para depois taguear e colocar no histórico, né? Mas ainda é possível filtrar isso tudo, né? Por duas coisas muito simples. Uma, você escolhe ou não se faz isso. Outra, você seleciona a quantidade de pessoas que vão ver aquilo, né? Várias dessas redes sociais tem como você filtrar quem vai ver, se são amigos, se não. O problema disso que a gente está falando aqui, partindo do pressuposto que a gente tem liberdades individuais de escolha. Num momento a gente não tem. Vai perder essa escolha. A gente informa isso hoje no Facebook, mas a gente não garante, né, que realmente eles não vão usar os dados que eles estão pegando ali. Teve tantos vazamentos de dados, né, tantos vazamentos de documento que a gente vê que o povo quer uma coisa, mas por trás dos panos ele utiliza os dados, né, de outras formas. Não, né? E outra coisa, ali o compromisso de boa fé da empresa é da parte dela. Não, os seus dados estão com a gente não vai passar para ninguém. Né? Mas quem é inocente de acreditar que um hacker não pode acessar isso daí, né? A gente teve a conta do Zuckerberg foi hackeada, a conta do Bezos foi hackeada. Então, tá acabando os limites, né, do que é acessível ou não, né? Um bom hacker hoje, um bom cracker, seja como for, ele consegue acessar praticamente qualquer coisa que esteja aí protegida na internet, né? A gente viu inúmeras provas disso, né? Então, se a gente parar para pensar em relação à segurança de dados e como elas funcionam, como todos esses gatilhos funcionam, a gente, quer queira ou não, a gente vai entrar, como a gente entrou um pouquinho antes, né, falando sobre o aspecto de saúde pública e saúde privada, né? E partindo um pouco mais para a pública agora, com dados das pessoas, tem um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, se você tem, que a gente viu, acho que qualquer um aqui que já foi para alguma cidade tentou entender como é que funciona a gestão de postos de saúde, de UPAs, né? Como é que funciona todo esse mecanismo e como é que é feito o repasse de dinheiro, que acaba chegando no nível municipal e o município acaba gerindo esse dinheiro. A gente percebe que tem postos de saúde em certos bairros que não utilizam tanto os recursos, não utilizam os profissionais. E que ali não é um ponto de profissional utilizado que é tão acentuado ou tão grave para a utilização, ou tão extremo, né? Para ter aquele profissional, aquele material ali dentro. Então o que a gente percebe? Alguns lugares é muito requisitado, outros menos. Se tivesse uma Big Data nessa área de gestão pública de saúde, ficaria muito mais tranquilo, né? De você conseguir ver, essa região aqui está com mais necessidade e essa menos. Vamos repassar um pouquinho da grana que está investindo aqui para cá, ou reduzir um pouco o estoque de certos medicamentos aqui e colocar para cá, porque aqui é o grosso da população está pedindo mais. Então você vai ter mapas de calor, entre aspas, ou mapas de concentração de necessidade, se você tiver acesso a isso. Fora que se você tiver um grupo de idosos em volta, né, você consegue monitorar a saúde deles e fazer medicina preventiva, né, não fazer uma paliativa, que hoje em dia a pessoa tem que desenvolver a doença, no geral, e ela chega lá já nas últimas, ou chega lá com uma doença muito mais grave. Então, esse é o aspecto positivo de você conseguir ter dados de certas pessoas. A gente indicou 2 artigos aqui que fala sobre o menino que foi salvo, né, pela Apple só por medição simples, né, de batimento cardíaco, respiração e tal. Ele estava usando o relógio, né? Que teve alteração de batimento cardíaco, não é isso? Isso, e tem outra alternativa que colocaram embaixo, que é um projeto em desenvolvimento em São Francisco, né, sobre as privadas que monitoram desde urina a fezes e tal, e tudo isso aí. Então eles conseguem medir nível de droga, nível de sono, nível de alimento, tudo que foi colocado, e consegue fazer uma triagem do que você consumiu, do estado que você está, de acordo só com um ato meio fisiológico nosso, né, que a gente faz todo dia, e ele consegue medir tudo isso aí sem ter necessidade de ficar indo em um lugar para fazer esse exame toda hora. Até o nível de glicemia, né, que a questão quem lê o artigo vai ver aí também, né, o relógio inteligente, ele consegue controlar algumas coisas, né? A pressão arterial, consegue ver o batimento cardíaco, às vezes até o nível de cansaço, né? Mas tem algumas informações que o relógio não vai conseguir, por mais inteligente que ele esteja, né? Que vai alguma coisa ali mais química, ou que você precisaria, no caso, antigamente, de uma amostra sanguínea. Você, ou pelas fezes ou pela urina, você consegue coletar essa informação, né? De repente, às vezes, uma glicemia muito alterada, um diabético às vezes precisa controlar, né? Quem tem diabético na família sabe coletar com o dedo, né? A picadinha, além de ser caro, né?
acaba todo dia você dá uma furadinha no dedo ali, acaba, se acostuma, mas é doloroso, é chato, né? É um negocinho que incomoda. Então, se você tiver outras maneiras de você estar vendo ter um quadro melhor da sua saúde, né? Pode até baratear o custo, né? De como você vai cuidar da sua saúde, não só para o governo que mantém, mas para o particular também. Você vai ter uma garantia de que você está cuidando da sua saúde constantemente, diariamente, né? Isso pode acarretar em redução de gasto público, redução de gasto privado. Muitas vezes que as pessoas estão hoje em dia, muitos planos de saúde estão variando de valor, estão variando até a capacidade dos seguros de conseguir manter uma saúde financeira forte, né? Por N motivos, e um dos motivos alguns pontuam, né, que em relação ao custo de manter muito do que está sendo feito, mas isso aí é reduzir drasticamente porque você mantém um controle. Já tem muitos planos de saúde que tentam fazer medicinas ou planos para a família, para elas irem de forma cotidiana, né, ou ir de forma de tempos em tempos a cada 15 dias para monitorar. E se você tem acesso a esse tipo de informação e consegue antever problemas futuros, né? Não só através do mapa genético, que logo a gente vai conseguir ter acesso a informações de doenças futuras, né? Mas pensando numa perspectiva mais individualista e presente, a gente vai conseguir reduzir muito custo em coisas que muitas vezes não conseguiriam porque a gente não está vendo aquilo ali se desenvolver com antecedência. E aí a gente entra no campo das epidemias, né? Agora aconteceu com o surto, né, que surgiu agora há pouco do coronavírus, né, na China. Se a China tivesse um acesso aos dados, que ela já tem parte dos dados já de acesso, mas tivesse dado populacional e monitoramento desse tipo de informação. Alteração em batimento cardíaco, né? A doença em si ela tem características de pneumonia com febre, né? E com tosse, com falta de ar, aliada à falta de ar. 4 ou 5 informações assim de corpo que, cruzadas umas às outras, é fácil você olhar, né, e monitorar. E teria simples, né? Exato, e teria monitoramento de calor, né? Você saberia os focos nas cidades onde é que estão. Seria muito mais prático, né? Até para gestão de epidemia. Basicamente, sendo do mesmo jeito que a meteorologia prevê uma tempestade chegando, né? O centro ali de controle de doença, os órgãos públicos de saúde conseguiriam ver essa grande epidemia chegando, ou essa onda de gripe que estaria... A gente teve, não muito atrás, teve problema com aquela gripe suína, né? Ficou conhecida, né? Então seria possível de ver isso chegando, né? Sim, e é interessante, eu estava conversando aqui com ele, é uma zoeira que a gente fez. Agora, você ter que entrar na privada, a privada vai ter que ler seu rosto ou pegar sua biometria para cruzar. Até para ir no banheiro, cara, a gente não vai ter liberdade. Imagina, você quer lá ficar numa paz, né, numa empresa, né? Tem muita gente que vai ficar em empresa dentro do banheiro lá para dar uma relaxada, né? Vai acessar o celular enquanto está fazendo as necessidades. Então, até nisso vai ter um lugarzinho. Teu chefe vai saber quando você for lá dar um okzinho na privada, né? Será que vai ter acesso às informações ali também? Ele falou assim, então, esse mês você ficou 400 horas, né, dentro do banheiro desse mês, então eu vou ter que tirar não sei quanto do seu salário, porque isso daí foi o quê? Tempo inútil e ócio. E não fez cocô, hein? Exato. E devia ter feito bonitinho, porque agora a gente não tem dado de você para passar para a seguradora. Tava no joguinho do celular, hein? Não, mas é legal, eu falando ainda do relógio inteligente, não sei se a gente já comentou aqui, né? Eu sei que eu acho que eu devo ter conversado com você. Alguns países, né? O Canadá, que eu sei que com certeza foi da fonte que eu vi essa informação. Todo mundo que tem um relógio inteligente consegue, ou que seja o celular, consegue contar os passos diários, né? Comprovado cientificamente que a caminhada é possivelmente o melhor exercício que você faz para a manutenção da sua saúde, né? Então, o governo tem pagado dinheiro para quem comprova, né? Ou você consegue desconto no seu seguro de saúde, no seu convênio de saúde. Se você provar tudo, hoje eu andei 7.000 passos, você manda isso para a empresa que cuida da sua saúde, ou você manda para o governo. O Canadá paga em centavos por número de passos que você dá diariamente, né? Muito legal, e isso mostra também como a gestão pública, né, de saúde pode ser desonerada, as pessoas podem gastar menos com atos simples, né? Mas junto com isso vai ter que ser transformada também as cidades, né? Vai crescendo o número de idosos, que vão ser a maioria na população mundial, e você incentivando eles a andar, então você também tem que moldar a cidade para isso, para a gente conseguir tornar ela acessível novamente, segura, com áreas ou bolsões de áreas verdes numerosas, e com isso a gente vai conseguindo reduzir custos e também prevenir e tornar a vida humana mais habitável nessa terra, por mais que a gente tenha feito algumas ações que acabam não sendo tão vantajosas para a gente como população dentro do contexto onde a gente nasceu, né, que é esse planeta. Imagina que legal você
você viajar um pouquinho mais ainda, você consegue resolver até outros problemas com medidas simples que às vezes a princípio não tem nada a ver, né? Imagina o trânsito caótico, né, que a gente tem hoje. E a questão de poluição por causa de emissão de gases. Então imagina se você por exemplo, for para o trabalho de bicicleta ou a pé, você economiza dinheiro de transporte ou de combustível e você ainda pega uma grana de volta porque você está mostrando que você está cuidando da sua saúde ou para o seu convênio médico ou para o seu governo, que às vezes a saúde pública é mais barato te pagar um pouco para se exercitar do que depois cuidar da sua saúde, né? Imagina que legal, então você 3 problemas aí com uma só, né? Você resolve um pouco o problema do trânsito, você para de emitir gases poluentes e você ainda está tendo um benefício financeiro ali, cuidando da sua saúde. Então tem essas 3 vertentes que a gente vive falando. A gente começou com o tema de seguro de carro, né? E como as coisas se dialogam. E é por isso que o Big Data trata com isso. Ele cruza informações de fontes diferentes. O problema é a forma como ele vai cruzar e como ele vai limitar as liberdades individuais e coletivas, né? Então é esse que é o que a gente mais atenta e fica preocupado aí. Mas mais ou menos isso aí que a gente conversou. Então, caso vocês tenham sugestões ou caso tenha alguma outra parte que a gente não tenha dialogado ou conversado sobre que vocês acham interessante, vocês podem sugerir aqui nos comentários. Deixa aí no comentário se você é a favor, você quer ser monitorado ou o governo que cuide da vida dele. Eu prefiro ser monitorado externamente, né? Não quero nada enfiado dentro de mim, não. Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.